Senhores, chega a ser constrangedor eu ter que repetir isso de novo. Mas eu trago aqui simplesmente um terremoto de comprovações que vão ao encontro da nossa narrativa, de que nós estamos falando o certo. Os haters, eles não conseguem apresentar nada, nenhum artigo, nenhum estudo, nada que sustente a ilusória ideia deles de salvação do casamento. Inclusive, tem críticos que são casados e nem têm filhos. Quer dizer, é loucura total. Nós chegamos no apocalipse das ideias. Alguém defendendo com unhas e dentes o casamento e a família e não tem filhos. O casamento, ele foi instituído, ele foi formado ao longo do tempo justamente para a perpetuação da espécie e para que a sociedade ficasse organizada. Porque não poderia ser algo de um homem engravidar uma mulher, engravidar outra mulher, aí ninguém sabe os filhos de quem são, na verdade, quais são os pais, ou seja, viraria uma anarquia. Não existiria civilização. Então a coisa teve que ser organizada em casamentos monogâmicos, ou pelo menos em algumas culturas em que há homens com mais de uma mulher, essas mulheres são identificadas. É a fulana, a ciclana, a beltrana. Não é uma savana de leões. Então, mesmo aonde os homens possuem mais de uma mulher, elas são identificadas. Elas recebem a proteção desse homem, recebem benefícios. Agora, a função primordial do casamento é a perpetuação da espécie. Então, não faz sentido um casamento para, em termos de comparação, para a perpetuação da espécie, não faz sentido um casamento sem filhos. Isto é uma invenção do modernismo feminista. O casamento sem filhos. Eu estou falando aqui, eu estou explicando como que se sucederam as coisas ao longo do tempo. A ideologia feminista, ela propaga casamentos sem filhos. Logicamente, como elas não têm racionalidade no seu pensamento é utópico e revolucionário, elas não pensam nas consequências do futuro. Eu aqui digo para não se relacionar, não ter casamento, não ter filhos, porque a conjuntura casamenteira para o homem atualmente não é nada favorável. Vocês sabem. São pilhas e pilhas de vídeos que eu trouxe aqui, esmiuçando
situações que não serve o casamento para o homem. Então, mas assim, ó, os cavaleiros brancos, os malucos de plantão, os viriome, eles continuam fugindo. Continuam colocando a culpa nos homens. Inclusive, o padre Paulo Ricardo falou que o feminismo ele só se sustenta porque os homens deixaram de cumprir o seu papel de homem atualmente. Quer dizer, ele esquece que se o homem atualmente quiser cumprir o seu papel em um relacionamento, já começando no namoro, se entrar no casamento, se o homem quiser cumprir o seu papel, ele vai ser esculachado. Deu um branco no padre Paulo Ricardo. Não tem como você bancar o homem tradicional com o ambiente hostil contra o homem atualmente. Mas eu não sei como é que é tão difícil para os caras entenderem isso. É por isso que eu digo, isso aí é teimosia. É assim, ó, é não querer dar o braço a torcer. É só isso que explica essa insistência. Não, eu não vou admitir e pronto. Eu vou ir até o final batendo nessa tecla aqui, mesmo que não funcione. Então, aqui, ó, eu vou ler um artigo que me mandaram, que é de uma revista que está em inglês, sobre como as mulheres estão agindo no mundo. As mulheres modernas, as mulheres que seriam a salvação da civilização, mulheres ainda em idade fértil. Vamos tirar aqui as mulheres que já estão casadas há muito tempo, já passaram dos 40, ou seja, elas já cumpriram o seu papel ou não cumpriram o seu papel. Vamos nos concentrar em mulheres que, teoricamente, poderiam salvar a sociedade. Mulheres mais novas e férteis. Só que o seguinte, elas não querem relacionamentos. E agora a moda parece que é esconder que está em um relacionamento. É isso mesmo, meus caros. As mulheres estão escondendo seus parceiros do resto das pessoas. E aí o culpado da decadência são os homens, segundo os idiotas de plantão. Vamos ler aqui. Ter um namorado é constrangedor hoje em dia? Se alguém sequer menciona meu namoradinho nas redes sociais, é silenciado. Não há nada que eu deteste mais do que seguir alguém por diversão e, de repente, o conteúdo dessa pessoa se transformar em meu namorado. Isso é a mulher que está falando. Isso provavelmente acontece porque, por muito tempo, parecia que vivíamos no que uma das minhas usuárias favoritas chama de terra dos namorados. Um mundo onde a identidade online das mulheres girava em torno da vida de seus parceiros, uma situação raramente vista ao contrário. Ou seja, novamente as mulheres puxando coisas do passado para justificar o presente. Coisas que não existem mais, mas elas vão lá buscar no fundo do baú. Um mundo onde a identidade online tá, que já li. A identidade online das mulheres girava em torno da vida dos seus parceiros.
As mulheres eram recompensadas por sua capacidade de encontrar e manter um homem, com status social elevado e elogios. Isso se tornou ainda mais sufocante quando essa capacidade passou a ser usada nas redes sociais para gerar engajamento. E se a pessoa levasse o relacionamento a sério, ganho financeiro. No entanto, mais recentemente, houve uma mudança notável na forma como as pessoas demonstram seus relacionamentos online. Pessoas, eu vou traduzir aqui, ela quer dizer mulheres. Longe de exibir seus parceiros românticos de forma direta e explícita, as mulheres heterossexuais estão optando por sinais mais sutis. Uma mão no volante, o tilintar de taças no jantar ou a nuca de alguém. Em um extremo mais confuso, vemos rostos borrados em fotos de casamento ou vídeos inteiros editados profissionalmente com o noivo convenientemente cortado de todas as cenas. Isso é possível, senhores. Esteja acontecendo, é possível. Porque nós estamos vivendo o ápice do delírio feminino. As mulheres estão cortando os homens até de vídeos de casamentos e de postagens. Dá para acreditar nisso? Chegamos neste ponto. As mulheres estão obscurecendo o rosto de seus parceiros quando postam, como se quisessem apagar o fato de que eles existem sem de fato deixar de publicá-los. Ora, não tem explicação isso aqui. Você imagina o homem postar a foto de sua esposa ou namorada e borrar o rosto da mulher. Imagine. Imagine se as mulheres aceitariam isso. Isso é, logicamente, um desrespeito de ambas as partes. Quem fizer isso aí não está no casamento. Está numa fachada. Então, o que está acontecendo? As pessoas agora têm vergonha dos seus namorados? Ou será que há algo mais complexo por trás disso? Para mim, parece ser o resultado do desejo das mulheres de conciliar dois mundos. Um em que podem desfrutar dos benefícios sociais de ter um parceiro, mas sem parecerem tão obcecados pelo namorado a ponto de serem vistas como perdedoras, de acordo com os padrões culturais. Então, senhores, vejam só. Elas querem, como já dito aqui de outras maneiras, as mulheres querem o melhor dos dois mundos. Um parceiro que banque elas, ao mesmo tempo em que a sua vida social é demonstrada para todo mundo como se ela fosse solteira. É aquela velha história. Casar, mas manter uma vida de solteira. Fazendo as coisas que faziam quando eram solteiras, mesmo sendo casadas. Como é que isso vai dar certo? Lógico que não. E vejam, de acordo com o padrão cultural, ser vista com namorado é como ser vista como perdedora. É realmente hospício. Porta do hospício. Elas querem a recompensa e a celebração do relacionamento, mas entendem a normalidade que isso acarreta, diz Zoé Samudzi, escritor e ativista. Em outras palavras, numa era de heterofatalismo generalizado. Olha só, olha como elas mentem aqui, ó. Heterofatalismo generalizado. Desde quando que a heteronormatividade está em alta?
Desde quando ela está generalizada? Pelo contrário, ela está rebaixada. A heteronormatividade, ela é atacada diariamente. Ela está cada vez mais rebaixada. As mulheres não querem ser vistas como dependentes exclusivamente do seu homem, mas também desejam a influência que vem com o relacionamento. É aquilo que eu já disse. O melhor dos dois mundos. Demonstrar para a sociedade que são que são independentes. Olha, eu sou independente. Eu me viro. Mas, ao mesmo tempo, esconder o relacionamento para não ir contra essa falsa independência. Aí esconde o parceiro, esconde o namorado, esconde o marido. Usufrui de duas coisas ao mesmo tempo. De um empoderamento falso e dos benefícios de ter um parceiro. Eu imagino os caras que se submetem a isso, né? Eu só fico pensando como um homem consegue se submeter a um arranjo desses. Mas não se trata apenas de imagem. Quando eu fiz uma pesquisa no Instagram, muitas mulheres me disseram que, na verdade, eram supersticiosas. Algumas temiam mal olhado, acreditando que seus relacionamentos felizes despertariam uma inveja tão forte em outras pessoas que poderia acabar com o relacionamento. Outras se preocupavam com o fim do relacionamento e com a possibilidade de ficarem presas às postagens. Abre aspas, eu namorei por 12 anos e nunca postei uma foto dele ou falei sobre ele online. Terminamos recentemente e acho que nunca mais vou postar fotos de um homem, diz Nick, de 38 anos. Mesmo sendo romântica, ainda acho que os homens podem te constranger mesmo depois de 12 anos de relacionamento. Então ficar me gabando deles parece tão ridículo. As mulheres estão provando que os homens são descartáveis ou podem ser digitalmente esfumaçados para não aparecer. Mas havia uma sensação generalizada, tanto entre mulheres solteiras quanto em relacionamentos, de que, independentemente do tipo de relação, estar com o homem era quase um ato de culpa. Vejam só, elas estão considerando, entre elas, ter um namorado, um homem como compromisso, um ato de culpa. No podcast Delusional Diaries, apresentado por duas influenciadoras de Nova York, Hailey e Jess, elas discutem se ter um namorado é chato hoje em dia. Porque ter um namorado parece coisa de republicano. Dizia um dos comentários mais curtidos. Namorados estão fora de moda. Eles só vão voltar quando começarem a se comportar direito, dizia outro, com milhares de curtidas. Como assim se comportar direito? Ser capacho? Não, não vai acontecer. Isso vai terminar. Alguns vão continuar, óbvio. Mas outros não vão ser capazes. Curiosamente, em essência, ter um namorado geralmente afeta a aura de uma mulher, como afirmou uma comentarista. Vocês estão vendo que as mulheres decidiram que os homens, eles atrapalham elas como mulheres pseudo-independentes? Então, é tudo, como eu disse aqui, é empoderamento fake. Independência fake. Até eu vou fazer algo tipo finado Sigmund Bauman, que ele falava em relacionamento líquido, sociedade líquida, modernidade líquida.
E eu falo em empoderamento fake, independência fake, dinheiro fake, viagens fake, tudo fake. Tudo bancado por um homem, atrás dos panos. Curiosamente, ambas as apresentadoras têm parceiros. Mesmo mulheres de relacionamentos lamentam os homens e a heterossexualidade. Em parte por solidariedade a outras mulheres, mas também porque agora é fundamentalmente cafona ser uma namorada. Estão vendo, haters? As mulheres estão fugindo de uma heterossexualidade. É cafona para elas ter um homem, ter um namorado, seus idiotas, bois de canga. Continue puxando o arado. Continue. Eu quero ver vocês suando e sofrendo. Não é coisa da imaginação dessas mulheres. O público se incomoda com muito conteúdo sobre namorados. Eu, inclusive, pelo visto, como indica meu uso frequente do botão de silenciar. Então, ela diz que o público se incomoda com os namorados. Que público? Público feminino. Quando a escritora e colaboradora da Vogue britânica, essa reportagem é da Vogue, da revista Vogue, Stephanie Yeboah, lançou seu namorado nas redes sociais e perdeu centenas de seguidores. Ou seja, traduzindo, seguidoras. Mesmo se ainda estivéssemos juntos, ela falando, eu não postaria a foto deles aqui. Tem algo constrangedor e embaraçoso em ficar postando fotos do seu parceiro o tempo todo hoje em dia. Ela me disse, acrescentando que uma parte de mim também se sentiria culpada por compartilhar meu parceiro constantemente. Especialmente quando sabemos que o cenário dos relacionamentos está péssimo no momento. Eu não gostaria de me gabar. Então, ela perdeu os seguidores, terminou o relacionamento e agora ela decidiu que não postará mais fotos do parceiro, de um próximo parceiro, se houver. Sophie Milner, criadora de conteúdo, também passou por experiência de perder seguidores quando compartilhou um relacionamento amoroso. Neste verão, um rapaz me levou para Sicília. Não pode ir para Sicília. Esse terreno é proibido para esse tipo de gente. Publiquei sobre isso na seção de inscritos do meu perfil. E as pessoas responderam coisas como: por favor, não arrume um namorado. Ela admite que seu conteúdo talvez se torne menos interessante quando está em um relacionamento. Estar solteira te dá essa liberdade total de dizer e fazer o que quiser. Não se aplica a todas as mulheres, com certeza, mas percebo que podemos nos tornar mais sem graça e diluídas online quando estamos em um relacionamento. Quer dizer, os homens estão atrapalhando a vida de solteira das mulheres, mesmo que elas estejam em um relacionamento sério. Quer dizer, os homens estão ali para bancá-las. Pelas minhas conversas, uma coisa é certa, o roteiro está mudando. Estar em um relacionamento não afirma mais a sua feminilidade. O que eu falei aqui há tempos? As mulheres, elas já decidiram o que elas querem para as suas vidas. Elas já decidiram. Homens, entendam isso. Elas já decidiram em qual partido elas vão ficar. Qual partido para as suas vidas elas vão tomar. Não há mais nada que se possa fazer para mudar isso. Não adianta ficar atacando os homens. Se as mulheres já decidiram que não querem mais. Não é mais considerado uma conquista estar em um relacionamento.
E, na verdade, tornou-se mais uma demonstração de força de declarar-se solteira. Como mulheres heterossexuais, estamos confrontando algo que todas as outras sexualidades tiveram que enfrentar: a politização da nossa identidade. A heterossexualidade sempre foi propositalmente indefinível, o que dificulta a crítica tanto para quem a pratica quanto para quem está fora dela. No entanto, à medida que nossos papéis tradicionais começam a ruir, talvez estejamos sendo forçados a reavaliar nossa lealdade cega à heterossexualidade. Traduzindo, as mulheres estão abandonando o relacionamento heterossexual. Se estão num relacionamento heterossexual, elas estão apagando a figura do homem. Isso demonstra claramente que a sociedade não tem conserto. Obviamente, não há vergonha nenhuma em se apaixonar, mas também não há vergonha nenhuma em tentar e não conseguir encontrar o amor. Ou em nem tentar. E enquanto estivermos repensando e criticando abertamente a heteronormatividade, vejam que elas têm, assim, elas têm uma questão mórbida contra a heteronormatividade. A heteronormatividade para as mulheres, no geral, hoje em dia, intoxicadas ou militantes, é uma questão que precisa ser destruída. Não pode sobreviver. Abre aspas, ter um namorado continua sendo um conceito um tanto frágil, ou até mesmo controverso, na vida pública. Isso também está acontecendo em paralelo a uma onda de mulheres que estão resgatando e romantizando a vida de solteira. Olha aí, ó, paspalhos. Refutem. Vamos lá, refutem. Eu não quero saber de historinha saindo da cabeça. Eu quero refutação séria. Eu estou dizendo aqui, eu estou esperando há anos ações que salvem a sociedade. Eu não estou vendo. Nós estamos terminando o ano de 2025, vamos entrar em 2026. Eu não estou vendo nada no horizonte. Vocês não estão conseguindo. Vocês estão falhando. Onde antes ser solteira era motivo de advertência, você vai acabar como uma solteirona com um monte de gatos. Agora está se tornando um status desejável e cobiçado. Mais um prego no caixão de um conto de fadas heterossexual secular que, na verdade, nunca beneficiou as mulheres. Ponto final. A heterossexualidade nunca beneficiou as mulheres. Isso que nós temos que ouvir hoje em dia, meus caros. Tudo que os homens construíram, tudo que os homens inventaram, todos os sacrifícios, milhões ou talvez bilhões de homens que perderam suas vidas batalhando pela sobrevivência ou em lutas entre países. Todo esse aparato de sofisticação criado para as mulheres, elas nos dizem na cara que isso nunca as beneficiaram. Isso, será que um cara que escuta isso não sente nada? Não se sente assim menosprezado? Tudo que os homens fizeram, pense nos homens do passado, do presente, mas principalmente do passado, que viviam em vidas rudes. O que os caras fizeram com
poucos recursos. E até hoje em dia, usando de suas inteligências, criando maravilhas. Lógico, sempre tem os safados. Não estou dizendo que não tenha. Agora, os homens bons, estou falando dos homens bons, ter que ler isso aqui, as mulheres dizendo que a heterossexualidade nunca beneficiou elas. Então, eu acho que eu já trouxe demasiadas provas de que o que eu digo está certo. Então, não há mais questionamentos que possam fazer contra mim. E o serviço está encaminhado. O objetivo está traçado. Se haverá uma parcela de homens que não vai despertar, ok. Eu sempre disse que não precisava serem todos. Porém, nós contamos com a colaboração das próprias mulheres que não querem relacionamentos com homens, ou se querem com homens muito destacados, o que, obviamente, todo mundo sabe que homens destacados existem em pouquíssimo número. E o sistema completamente maluco, aprovando leis e leis que cada dia cava mais um pouco da cova da sociedade. Então está aí, meus caros. Mais um vídeo longo, mas bem explicado. E bem dito aqui. Mulheres já decidiram o que elas querem. E os haters vão ter que engolir mais essa. E vão continuar sem palavra. Não adianta. Perderam. O que eu disse aqui se concretiza a cada mês que passa, a cada ano que passa. Eu conclamo a quem ainda não caiu na armadilha moderna de um relacionamento, não entre. Porque vocês serão borrados na fotografia. Até mais.